Você continua esclarecendo tudo porque carrega dentro de si a convicção de que tornar as coisas claras garante proteção. Percebe uma tensão no ambiente, uma alteração no tom de alguém, um afastamento discreto, e sua resposta imediata não é observar, mas avançar com palavras. Você expõe o que quis dizer, os motivos pelos quais reagiu daquela forma, qual era a sua real intenção. Traduz a si mesmo antes que qualquer pessoa peça explicitamente. Essa conduta parece responsável, madura e até correta. Porém, o que não foi nomeado é o preço que isso cobra. Cada esclarecimento coloca você discretamente numa posição psicológica inferior à da pessoa que escuta. Toda justificativa sugere que seu mundo interno precisa de aprovação, correção ou permissão para existir. O poder se esvai não porque você é empático, mas porque aprendeu a igualar ser compreendido com estar seguro. Esse impulso não tem origem na interação presente. É mais antigo que a conversa que você tenta consertar. Quando você explica, não está realmente dialogando com quem está à sua frente. Você responde a uma autoridade internalizada que um dia segurou sua sobrevivência emocional nas mãos. Em algum momento inicial da vida, seus sentimentos foram mal interpretados, diminuídos ou tratados como perturbadores para manter a conexão. Você se adaptou, tornando-se legível. Aprendeu a antecipar confusão, raiva ou retirada, narrando a si mesmo antecipadamente. O papel foi sutil. Não era a criança que exigia ser vista, mas a criança que se traduzia para que os outros não precisassem se sentir desconfortáveis. Com o passar do tempo, essa adaptação endureceu e virou identidade. O que você hoje chama de empatia é, em parte, uma defesa antecipatória finamente ajustada. Você examina os outros não apenas para compreendê-los, mas para detectar o instante em que sua presença pode se tornar inconveniente. A explicação torna-se uma maneira de suavizar o terreno antes que o conflito se forme completamente. O acordo oculto é este. Se você se tornar compreensível o suficiente, razoável o suficiente, gentil o suficiente, ninguém vai abandoná-lo, mas todo acordo com o inconsciente carrega um custo. Neste caso, o custo é a autoridade sobre sua própria vivência. O mecanismo psicológico em funcionamento é a atribuição errônea de responsabilidade. Você assume inconscientemente que se alguém o interpreta mal, se afasta, reage defensivamente ou fica frio, deve ser porque você não conseguiu explicar adequadamente. Essa crença o protege de uma verdade mais desestabilizadora, que as reações das outras pessoas frequentemente surgem de seus próprios complexos. Projeções e conflitos não resolvidos, nenhum deles corrigível através de sua clareza. Ao explicar demais, você preserva a ilusão de controle. Se o mal-entendido é culpa sua, então também é reparável. Isso mantém a ansiedade controlável, mas também o mantém aprisionado. Aqui está o primeiro reconhecimento que tende a desestabilizar quem vive esse padrão. Explicar não resolve realmente o mal-entendido. Convida a mais interpretação. Cada esclarecimento abre uma nova superfície para a projeção. Quando você se explica para alguém que opera a partir de uma estrutura narcisista ou defensiva, essa pessoa não recebe suas palavras como informação. Ela as recebe como material. Suas explicações são inconscientemente usadas para reposicionar poder, extrair trabalho emocional ou confirmar sua própria autoimagem como árbitro da realidade. Você sai da troca sentindo-se esgotado e vagamente diminuído, enquanto eles se sentem mais certos, não mais conectados. Isso não é acidental. Em emaranhamentos entre empatas e narcisistas, a explicação funciona como linha de abastecimento. A estrutura narcisista não busca compreensão, busca regulação através de referência externa. Sua disposição em explicar sinaliza permeabilidade. Diz sem palavras: meu mundo interno está aberto para negociação. Com o tempo, o relacionamento se organiza em torno dessa assimetria. Você se torna quem presta contas, ajusta, esclarece, repara. Eles se tornam quem reage, avalia, retém. Poder muda, não através de dominância, mas através da repetição de papéis. No nível arquetípico, esse padrão está conectado ao mediador ferido. Esse arquétipo se desenvolve em ambientes onde volatilidade emocional
inconsistência ou desequilíbrio de autoridade exigiram que alguém traduzisse entre mundos. Frequentemente, essa criança ficava entre um pai volátil e outro frágil, ou entre um dos pais e a atmosfera não dita de vergonha, medo ou tensão na casa. A criança aprendeu que a harmonia dependia de sua habilidade interpretativa. O silêncio parecia perigoso. A explicação parecia agência. O que nunca foi aprendido foi o direito de deixar o mal-entendido existir sem reparo imediato. É aqui que a sombra entra. A sombra não é a sua raiva ou seu egoísmo, como frequentemente é caricaturado. Neste caso, a sombra é sua capacidade de reter explicação, sua habilidade de deixar os outros sentarem com sua interpretação, sua recusa em resgatá-los do desconforto de não entendê-lo completamente, porque essa capacidade nunca foi permitida cedo. Foi separada e rotulada como cruel, arrogante ou insegura. Você aprende a associar silêncio com punição ou abandono. Então você fala, esclarece, suaviza, funciona em excesso. Note a sensação interna que surge quando você considera não explicar. Frequentemente há um aperto no peito, um senso de falha moral, um medo de ser visto como frio ou injusto. Essa reação não é intuição ética, é ansiedade condicionada. Sinaliza a ativação de um complexo antigo, não um perigo presente. Mas até que isso seja visto claramente, você continuará confundindo desconforto emocional com transgressão. Os complexos de pai e mãe frequentemente moldam esse padrão de maneiras específicas. Se a autoridade em sua vida inicial foi imprevisível, emocionalmente distante ou exigente de justificativa para suas necessidades, a explicação tornou-se estratégia de sobrevivência. Você aprendeu que seu estado interno precisava de validação externa para ser legítimo. Se a autoridade foi emocionalmente frágil ou facilmente sobrecarregada, você aprendeu a gerenciá-la através de clareza e reasseguramento. Em ambos os casos, seu senso de self se organizou em torno da responsividade ao invés da autoria. Você não se desenvolveu como alguém que simplesmente é, mas como alguém que deve ser compreendido para ser permitido. É aqui que a identidade formada através da adaptação começa a entrar em colapso. Você pode notar que é excepcionalmente articulado sobre seus motivos, valores e sentimentos, mas estranhamente desconectado deles. Você pode explicar por que sente algo mais facilmente do que pode habitar o sentimento em si. Isso não é insight, é dissociação disfarçada de autoconsciência. A explicação substitui presença. Palavras substituem limites. E quanto mais complexas suas explicações se tornam, mais você deriva da autoridade imediata de sua própria experiência. Uma realização crucial frequentemente chega aqui. Suas explicações não são neutras. Elas sutilmente sinalizam incerteza sobre sua própria legitimidade. Quando você esclarece demais, convida a outra pessoa a opinar, corrigir, aprovar ou desaprovar. Você posiciona sua vida interna como proposta, ao invés de fato. É por isso que parar de explicar pode parecer agressão. Você não está acostumado a ocupar essa posição. Parece estar ocupando espaço demais, embora seja simplesmente recuperá-lo. Escreva espaço nos comentários se você teme ocupar lugar. É também por isso que muitas pessoas reagem negativamente quando você para de explicar. Elas se beneficiaram inconscientemente de sua permeabilidade. Suas explicações permitiram que permanecessem não examinadas. Quando você retira esse acesso, suas próprias projeções ricocheteiam. Elas podem acusá-lo de estar distante, injusto ou mudado. Essa reação frequentemente convence você de que estava errado em parar. Mas o que você está testemunhando não é dano, é reorganização. O sistema está se ajustando à perda de uma função que você costumava fornecer. Aqui, o inconsciente coletivo desempenha um papel mais silencioso. Muitas culturas recompensam o cuidador articulado, aquele emocionalmente fluente, enquanto punem aqueles que retêm explicação como frios ou arrogantes. Você pode ter internalizado que clareza é virtude moral e que retenção é egoísmo. Mas isso não é ética universal. É condicionamento cultural projetado em estrutura psicológica.
Você aprendeu a confundir transparência emocional com integridade. Mas integridade não exige que você exponha seu processamento interno a todo momento. Requer apenas que você seja honesto quando escolhe falar. Então, quando você começa a reter explicação, você não está violando ética. Está desafiando norma absorvida que nunca serviu sua diferenciação. O que surge nesse ponto é frequentemente descrito como isolamento. Mas não é isolamento. É desacoplamento de sistemas que dependiam de sua transparência forçada. As pessoas a quem você costumava explicar podem sentir sua retirada como rejeição. Não é. É reconfiguração de limite. Você não está mais disponível para o papel de tradutor emocional, e essa indisponibilidade perturba o equilíbrio que outros tomavam como garantido. Essa perturbação frequentemente produz acusações. Você pode ser chamado de evasivo, defensivo ou fechado. Essas acusações têm peso psicológico, porque tocam em medos que você carrega sobre ser incompreendido. Mas o que essas acusações realmente revelam é que a outra pessoa perdeu uma ferramenta que usava para gerenciar sua própria ansiedade. Sua explicação permitia que evitassem confrontar suas próprias projeções. Agora que a ferramenta foi removida, eles experimentam desconforto e atribuem isso a você. Você não causou o desconforto deles. Você simplesmente parou de aliviá-lo. O complexo pai-mãe atua aqui de maneiras específicas. Se sua figura paterna inicial exigia justificativa constante, você internalizou a crença de que sua experiência interna não é autoevidente. Precisa ser defendida, articulada, tornada aceitável. Essa crença o coloca numa posição subordinada perene, sempre aguardando julgamento. Se sua figura materna inicial era facilmente perturbada por suas necessidades, você aprendeu a gerenciar seu estado emocional através de reasseguramento preemptivo. Você se tornou responsável por estabilizá-la, e essa responsabilidade transferiu-se para todas as relações subsequentes. Em ambos os casos, você não desenvolveu o direito simples de existir sem mediação. Sua existência sempre foi condicional à sua capacidade de tornar-se palatável. Esse condicionamento não é facilmente desfeito. Mesmo quando você entende intelectualmente que não precisa explicar, o impulso permanece. O corpo o carrega. A ansiedade surge automaticamente quando você considera reter explicação. Essa ansiedade não é sinal de que você está fazendo algo errado. É sinal de que você está desafiando um padrão profundamente enraizado. O trabalho aqui não é eliminar a ansiedade. É tolerar sua presença sem ceder a ela. Quando você sente o impulso de explicar e escolhe não fazê-lo, está engajando num ato de integração de sombra. Você está permitindo que a parte de você que foi dividida, a parte que pode reter, que pode deixar mal-entendidos permanecerem, que pode ocupar espaço sem justificativa, volte à consciência. Essa parte não é cruel, é necessária. Sem ela, você permanece em subordinação psicológica crônica. Com ela, você recupera autoridade sobre seu mundo interno. O que frequentemente acontece nesse estágio é que você percebe quanto de sua vida foi gasto gerenciando as percepções de outras pessoas. Não apenas em conversas, mas internamente. Você ensaiou explicações que nunca deu. Antecipou objeções que nunca surgiram. Ajustou sua presença para acomodar sensibilidades que eram projetadas, não reais. Esse trabalho interno era invisível, mas consumia energia psíquica massiva. Quando você para, essa energia fica disponível. Inicialmente, pode não parecer disponível, pode parecer vazio. Você está acostumado ao ruído interno constante de autocensura e ajuste antecipatório. Sem ele, a quietude. Essa quietude pode ser desorientadora. Você pode interpretar erroneamente como depressão ou desconexão, mas não é nenhum dos dois. É espaço. Espaço onde reatividade costumava residir. Esse espaço permite algo que não era possível antes: percepção direta. Você começa a notar as pessoas como elas são, ao invés de através do filtro de como você precisa gerenciá-las. Você ouve o que realmente dizem, ao invés de processar imediatamente como responder de maneira que acalme ou esclareça. Essa percepção direta frequentemente revela que muitas interações que você pensava serem sobre mal-entendido eram realmente sobre poder.
A outra pessoa não estava confusa sobre você. Estava usando sua explicação para manter vantagem. Sua disposição em explicar sinalizava que você aceitaria a responsabilidade por suas reações. Isso permitia que evitassem responsabilização. Ver isso pode ser perturbador. Questiona relacionamentos que você pensava serem baseados em cuidado mútuo. Mas essa perturbação é necessária. Revela onde você estava preso não por conexão real, mas por padrão. O que geralmente acontece aqui é uma reavaliação silenciosa. Você não precisa confrontar ninguém. Você simplesmente começa a notar quem pode se relacionar com você sem exigir explicação constante. Essas pessoas existem. Elas não precisam que você se traduza. Elas fazem perguntas diretas quando curiosas. Elas assumem responsabilidade por suas interpretações. Elas não o colocam em posição defensiva. Com essas pessoas, interação parece diferente. Há menos esforço, menos necessidade de monitorar como você está sendo recebido, menos ansiedade sobre se expressar imperfeitamente. Esses relacionamentos podem inicialmente parecer menos intensos do que aqueles em que você explicava constantemente. Mas a intensidade daqueles relacionamentos anteriores não era intimidade, era desequilíbrio. Era o estresse de manter algo que exigia você se apagar. Conexão real não exige esse trabalho. Permite que você exista sem tradução. Então, à medida que você continua retendo explicação onde não é necessária, você pode notar uma mudança. As pessoas que dependiam de sua permeabilidade começam a se afastar. Isso não é perda, é clarificação. O que permanece são relacionamentos onde sua presença não precisa ser justificada. Essa clarificação pode parecer solitária no início. Você pode sentir falta da intensidade familiar de estar sempre explicando, sempre gerenciando. Mas essa intensidade não era conexão. Era codependência disfarçada de empatia. A solidão que você sente agora não é isolamento. É desacoplamento de sistemas disfuncionais. É a sensação de estar fora de papéis que você desempenhou por tanto tempo que pareciam identidade. Mas esses papéis nunca foram você. Eram adaptações. E adaptações podem ser soltadas. À medida que você solta o papel de explicador compulsivo, algo mais se torna possível. Você começa a habitar sua experiência sem mediá-la imediatamente através das palavras. Você sente algo e permite que permaneça sentido, ao invés de imediatamente articulá-lo para validação externa. Isso é presença. E presença não pode coexistir com explicação compulsiva. Explicação compulsiva é uma forma de ausência. É estar tão preocupado em ser compreendido que você deixa de habitar o momento. Quando você para de explicar, você volta. Você está em seu corpo, em sua experiência, em sua vida, sem o filtro constante de como isso será recebido. Esse retorno não é dramático, é silencioso. Mas é profundo. Você não está mais vivendo de fora para dentro, está vivendo de dentro para fora. Suas ações surgem de impulso interno, não de cálculo antecipatório. Isso não significa que você age descuidadamente, significa que você age autenticamente. E a ação autêntica tem peso diferente, tem clareza. As pessoas sentem quando você não está mais gerenciando sua percepção. Não podem sempre nomeá-la, mas a sentem. Alguns respondem se afastando. Eles não podem se relacionar com você fora do papel familiar. Outros respondem se aproximando. Eles reconhecem algo genuíno que não estava disponível antes. Ambas as respostas são informativas. Revelam quem pode encontrá-lo onde você está e quem precisa que você permaneça onde estava. Você não precisa julgar nenhuma das respostas, apenas notá-las. À medida que esse padrão se solidifica, você percebe que não sente mais a compulsão anterior. O impulso de explicar ainda surge, mas não tem a urgência que tinha. Você pode senti-lo, reconhecê-lo e decidir conscientemente se responde. Às vezes você escolhe explicar, mas não por medo, por escolha estratégica. Porque serve à situação, não porque acalma a ansiedade. Essa distinção muda tudo. Você não está mais sendo dirigido por padrão, está escolhendo o comportamento. Essa escolha é liberdade. Não liberdade de nunca explicar, liberdade de não ter que explicar.
E nessa liberdade, conexão genuína se torna possível. Embora possa chegar mais tarde e em formas inesperadas, você não está mais anunciando seu mundo interno para aprovação. Você está habitando-o. Neste ponto, uma terceira realização frequentemente chega. Muito de seu entendimento anterior dos outros era, na verdade, autoproteção. Você interpretava generosamente para evitar conflito. Você enfatizava preemptivamente para prevenir rejeição sem explicação. Você vê os outros mais claramente agora, não porque se tornou mais severo, mas porque está menos investido em manter uma imagem particular de harmonia. Essa clareza pode ser inquietante. Revela limitações que você antes suavizou. Mas também o liberta de expectativas irrealistas. Você não está se tornando desapegado, está se tornando diferenciado. A diferenciação permite proximidade sem fusão. Permite cuidado sem responsabilidade excessiva. Permite silêncio sem ameaça. Essas capacidades não estavam disponíveis para você quando a explicação era compulsória. Elas emergem apenas quando você tolera a ansiedade de não consertar tudo imediatamente. O padrão que uma vez governou você não é mais invisível. Você pode senti-lo surgir e escolher se o segue. Essa escolha nem sempre é fácil. Às vezes você explicará por hábito ou medo. Mas agora você sabe o que está fazendo e por quê. Esse conhecimento altera o significado do ato. Não é mais destino, é comportamento. O que foi revelado não pode ser desfeito. Você viu como a explicação funcionava como substituto para selfhood. Você viu como mantinha desequilíbrio. Você viu como pará-la expõe verdade ao invés de criar dano. O ver não termina o trabalho, mas termina a ilusão de que o padrão é necessário para a conexão. Você está parado diferentemente agora. Mesmo se nada externo mudou e essa diferença é perceptível, seja os outros capazes de nomeá-la ou não. O que se torna inevitável agora é o reconhecimento de que a explicação nunca foi comportamento neutro. Organizou sua economia psíquica. Determinou como energia fluía entre você e outros. Quando a explicação era automática, sua energia se movia para fora primeiro. Você monitorava, ajustava, esclarecia, reparava, outros reagiam. Agora, a direção se inverteu. Sua energia fica com você, a menos que haja razão para liberá-la. Essa reversão não se anuncia. É sentida como mudança interna silenciosa, menos urgência, menos ensaios internos, menos necessidade de antecipar como você será percebido. É aqui que muitas pessoas confrontam uma resistência final sem explicação. Você não está mais moldando preemptivamente como outros o experienciam. Você permite que seja mal interpretado. Isso pode parecer rendição de controle, mas na verdade é relinquir uma forma falsa dele. O controle que você exercia antes não era maestria, era gerenciamento de ansiedade. Você gerenciava a percepção porque temia a consequência. Quando esse medo afrouxa, você não precisa mais curar a compreensão. A psique registra isso como perda. Algo familiar se foi. O diálogo interno constante, a necessidade de esclarecer silenciosamente, mesmo quando ninguém está perguntando. A vigilância sutil que acompanhava cada interação. Em seu lugar, é algo menos definido. Esse estado indefinido pode parecer vazio, mas vazio aqui não significa falta, significa desocupado. Espaço que uma vez foi preenchido com explicação defensiva está agora disponível para percepção. Você nota mais. Você escuta diferentemente. Você está menos investido em resultado. Este é o ponto onde o inconsciente coletivo pede muito de sua pegada. Você não está mais desempenhando o papel culturalmente recompensado de estabilizador emocionalmente fluente. Você pode se sentir levemente fora de sincronia com ambientes que dependem de sobrefuncionamento emocional para manter a harmonia superficial. Mas esse desalinhamento é informativo. Diz a você onde sistemas dependem de trabalho não dito. Seu desconforto não é sinal de falha, é evidência de diferenciação. O movimento arquetípico aqui é retirada do falso centro. Você não é mais o eixo em torno do qual o significado relacional gira. Isso pode provocar luto sutil. Ser central uma vez
proporcionou senso de importância, mesmo que fosse exaustivo. Deixar ir essa importância requer humildade. Você não é mais indispensável. Isso não é diminuição, é correção. Ninguém deveria ser indispensável para a regulação emocional de outro. À medida que essa correção se assenta, algo se estabiliza. Você se sente menos reativo quando tensão surge. Você anota sem intervir imediatamente. Quando alguém o interpreta mal, você registra sem urgência. Isso não significa que você nunca esclareça. Significa que esclarecimento não é mais compulsório. Torna-se contextual, seletivo, fundamentado na realidade ao invés de medo. Essa distinção é tudo. Os complexos de pai e mãe não dominam mais o comportamento da mesma forma. Você não se sente compelido a ganhar aprovação através de articulação. Você não teme punição através de silêncio. Figuras de autoridade perdem seu peso mítico. Elas se tornam pessoas com limites, ao invés de juízes de sua legitimidade. Isso não acontece através de rebelião, mas através de indiferença à avaliação desnecessária. Indiferença aqui não é entorpecimento, é proporção. A integração de sombra agora é visível. O que uma vez foi temido, firmeza, silêncio, recusa, foi metabolizado. Essas qualidades não irrompem mais defensivamente porque não são mais despossuídas. Você não precisa afirmá-las agressivamente porque não está as suprimindo. Elas estão simplesmente disponíveis. Essa disponibilidade cria calma. Você não está se protegendo contra si mesmo. Relacionamentos agora se reorganizam por conta própria. Alguns se estabilizam numa intensidade menor. Alguns se dissolvem silenciosamente. Alguns se transformam. O que importa é que você não é mais o agente primário mantendo coerência. Outros devem encontrá-lo onde você está, ou de forma alguma. Isso não é demanda que você faça, é condição que você incorpora. Você pode notar que pessoas que podem tolerar essa mudança engajam com você diferentemente. Elas não exigem explicação para permanecer conectadas. Elas fazem perguntas mais claras. Elas assumem responsabilidade por suas interpretações. Interação parece mais simples, menos carregada. Há menos drama porque há menos desequilíbrio. Esses relacionamentos podem parecer discretos comparados à intensidade passada, mas são estruturalmente sólidos. Eles não dependem de seu autoapagamento. Não há resolução grandiosa aqui, nenhum momento de triunfo. O que resta é clareza. Você vê como explicar funcionou como defesa psicológica, como manteve papéis que custaram você mesmo, como pará-la revela a verdadeira arquitetura de conexão. Essa clareza não é confortante. Ela arranca narrativas que uma vez justificaram sua exaustão. Remove a ilusão de que mais esforço eventualmente traria equilíbrio. Você agora entende que algumas pessoas se beneficiaram de suas explicações sem jamais oferecer reciprocidade, que alguns mal-entendidos nunca foram mal-entendidos de fato, mas recusas de vê-lo como separado, que alguns conflitos persistiram porque a explicação os permitiu. Esse entendimento não o torna amargo, o torna preciso. Você está menos disponível para papéis que exigem que você desapareça, menos disposto a traduzir sua existência em termos aceitáveis, menos inclinado a resgatar outros de seus próprios estados internos. Isso não é porque você se importa menos, mas porque não confunde mais cuidado com autossacrifício. Nada aqui promete facilidade. O caminho à frente é mais quieto, menos reforçado, menos dramático, mas é real. Você não está mais vivendo dentro de acordo inconsciente. Você não está mais pagando por conexão com sua autoridade. Você não está mais confundindo explicação com intimidade. O que foi visto não pode ser não visto. O padrão que uma vez governou você está agora exposto em sua mecânica, suas origens e seu custo. Você ainda pode sentir seu puxão, mas não está mais dentro dele cegamente. Você está onde está sem tradução. Escreva inteiro nos comentários se você está pronto para parar de explicar.